Shalom, shalom, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Dayana e eu sou a filha amada de Deus. Eu faço parte do ministério Tropa de Elite de Jesus. E aqui nós estamos na reunião dos jovens do Tropa de Elite de Jesus. E hoje eu vim trazer um assunto muito interessante para vocês. E eu coloquei nesse slide para que a gente imagine essa situação de Jonas. Vamos imaginar assim como se fosse, né, uma telinha de um videogame. Então vamos lá? Abra aí as escrituras sagradas no livro de Jonas. E nós vamos começar. Eu posso dar o play? Podemos iniciar essa ministração? Sim? Então vamos lá. Nessa ministração de hoje, haverão alguns participantes, os jogadores desse game, né? Desse jogo da vida real, das Escrituras Sagradas. Está o nosso Senhor, o nosso Deus, que eu coloquei ali uma espada, né? E nós sabemos que a espada são as Escrituras Sagradas. O segundo jogador é Jonas. Aqui está ele, ó, o nosso querido Jonas, que a gente vai falar hoje. E eu coloquei o terceiro jogador aí, os marinheiros. Então, vamos lá, vamos ver o que que aconteceu com esses queridos aí nessa história que nós vamos falar, que está no livro de Jonas. Então, eu já gostaria de começar perguntando para Sofia. Eu gostaria de saber, Sofia, para qual lugar que Deus mandou Jonas ir? Foi para Eu não abri, Espanha? Foi para eu não Nínive? Ou foi para Itajaí? Nínive. Foi para Nínive, muito bem, parabéns, Sofia. Ó, a Sofia já tá bem conhecida e familiarizada com o livro de Jonas, que ela já sabe até a resposta. Então, o lugar para o qual Deus mandou Jonas ir foi para Nínive. Mas será que ele foi? Será que ele foi para Nínive quando o Senhor disse para ele ir? Então, nas Escrituras Sagradas, ali no início do primeiro capítulo, está escrito assim: que Deus disse para Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Então o Senhor, ele determinou para Jonas ir até a cidade de Nínive, porque lá estavam acontecendo coisas que estavam desagradando o Senhor. Deus não estava nada contente com Nínive. E aí ele pediu, né? Determinou Jonas ir até Nínive. Mas o que que Jonas fez? Jonas desobedeceu. Ele não obedeceu ao Senhor. E ao invés de ir para Nínive, como o Senhor havia determinado, o que que Jonas fez? Ele encontrou um navio que estava de saída para a Espanha, pagou a passagem, embarcou naquele navio com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Então Jonas, ao invés de ir para a cidade de Nínive, conforme o Senhor determinou, o que que ele fez? Ele foi lá e pegou um navio para a Espanha, para outro lado, que não tinha nada a ver com o que o Senhor tinha mandado. Mas aí, quando ele estava lá dentro desse navio, porque ele desobedeceu, começou uma grande tempestade e os ventos começaram a soprar de forma muito forte e começou a raio e trovão e começou o mar se agitar, o barco balançar
e todos aqueles marinheiros que estavam lá dentro do barco começaram a ficar muito, muito, muito assustados. E aí, num determinado momento, o capitão desse navio, ele viu que Jonas estava dormindo. Ele estava dormindo em meio a toda aquela tempestade. Então, ele perguntou para Jonas: Como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. E aí, naquele turbilhão de coisas que estava acontecendo, os marinheiros começaram a falar uns com os outros e disseram assim: Vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo todo. Então eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. E então eles perguntaram para Jonas: Agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? Qual é o seu povo? E Jonas respondeu: Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então, em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor, e aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda naquele momento e disseram: Veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E aí Jonas respondeu: Vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Mas ao invés de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força que eles tinham, tentando ainda levar o navio para a praia. Mas eles não conseguiram, porque a tempestade piorava cada vez mais. Então, os marinheiros naquele momento oraram bem alto: Ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte por tirarmos a vida deste homem, pois é tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Então, queridos, em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e jogaram Jonas no mar. Jogaram Jonas no mar. E nesse momento que eles jogaram Jonas no mar, o mar se acalmou. E eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. E aí, o Senhor ordenou, então, que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou lá dentro desse grande peixe 3 dias e 3 noites. Queridos, aqui não diz que Jonas foi para dentro de uma baleia. Aqui diz que Jonas foi para dentro de um grande peixe, ok? Quanto tempo que Jonas ficou lá dentro do grande peixe? 3 dias e 3 noites. E aí, será que esse jogo agora acabou? Será que deu game over? Então, nesse momento, Jonas começa a orar. E eu gostaria de pedir para Manu ler a oração de Jonas no capítulo 2. Por favor, Manu. Dois. Sim, bem alto. Então, dentro do ventre do peixe, calma aí. Dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé e seu Elohim, Deus, e disse: Em meu desespero, clamei a Yahvé, e ele me respondeu de dentro do céu da morte. Gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor, pois me lançaste nas profundezas no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por mim. Então pensei, fui expulso da sua presença. Poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais? Eis que as águas todas me cerca, me cercaram até as profundezas da alma. O abismo me
cercou em algas marinhas. Se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta ao Seol da sepultura. Ó meu Senhor, Elohim, eis que quando minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, Yahvé, e a minha oração subiu à tua presença, o teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira Shezed, piedosa benevolência. Eu, porém, te ofereci sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi, cumprirei. Finalmente, sim. Eis que o Yeshua, a salvação vem do Senhor Yahvé. E Yahvé deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas da praia. Obrigada, Manu. Então, naquele momento de aflição, naquele momento de dificuldade, né, que Jonas estava vivendo, ele teve uma conversa com o Senhor, né? Ele orou ao Senhor e o Senhor não acabou o jogo por aí. Então, continuou a jornada de Jonas, né? Deus deu mais uma oportunidade para o Jonas e ele foi vomitado aí da boca do peixe e teve a oportunidade, então, de chegar em Nínive, aquela cidade que o Senhor tinha mandado ele ir, mas ele não foi. Então, agora eu gostaria de pedir para o Iago ler o capítulo 3, que conta a história de quando Jonas chega lá em Nínive, o que aconteceu lá. Por favor, Iago, o capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que vou dar a você. E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. E os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as, Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido que nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar alguma coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha. Obrigada, Iago. Então, quando Jonas chegou lá na cidade de Nínive, que o Senhor enviou ele, então, pela segunda vez, né? E finalmente ele aceitou cumprir ali o que ele tinha que fazer em Nínive. O que que aconteceu? Todo o povo de Nínive reconheceu que era verdadeiro aquilo que Jonas estava dizendo e se arrependeu, pediu perdão ao Senhor, fizeram um jejum, colocaram as roupas, né, de pano de saco para demonstrar o arrependimento para o Senhor. Então, meus queridos, nós vemos aqui nessa história de Jonas que para que todo aquele povo pudesse receber ali o perdão do Senhor, né? Foi necessário que Jonas fosse até lá. Quando nós cumprimos o propósito do Senhor, aquilo que o Senhor determina para as nossas vidas, nunca é somente sobre nós. Sempre será sobre os outros, sobre aqueles que serão alcançados através da presença de Deus nas nossas vidas.
Então, o Senhor, ele permitiu, né, que Jonas fosse cuspido ali da boca daquele peixe, ainda vivo, porque tinha um propósito para ele cumprir lá na cidade de Nínive. E quando ele chegou lá, ele foi lá, levou o recado, disse o que que o Senhor tinha dito, né, a respeito a respeito da cidade, o que que haveria de acontecer se eles não se arrependessem. E não somente eles, vocês viram ali que até a autoridade do lugar, né, até mesmo o rei de Nínive convocou o jejum e decretou ali aquela situação de arrependimento, né? Então veja como é importante quando a gente obedece o Senhor, né? Todas as pessoas que são alcançadas, né? Através da obediência. E da mesma forma, a gente viu aqui o que que acontece quando a gente não obedece, né? Quando a gente não obedece, as pessoas à nossa volta também são atingidas. Porque veja só, quando o Jonas estava lá naquele navio, que ele estava indo para a Espanha ao invés de ir para Nínive, o que que aconteceu? Aquela grande tempestade, não foi? E aí aqueles marinheiros que estavam ali dentro, todos eles passaram também aquele sufoco. Por quê? Porque Jonas não estava obedecendo, não foi? Então, isso nos mostra que as nossas atitudes, elas atingem a todos ao nosso redor. Então, nós temos que pensar muito bem como que nós vamos nos comportar, porque as nossas atitudes, elas podem tanto fazer o bem para as pessoas, quanto o mal. Então, agora, já indo para o final aqui, né, desse texto de Jonas, olha o que que aconteceu. Depois de tudo isso que vocês ouviram, de tudo isso que a gente falou, que aconteceu, Jonas ainda ficou bravo. Ele ficou bravo, gente, com o Senhor, depois que o Senhor perdoou o povo de Nínive. E aí tem aqui o último capítulo desse livro que fala o que que aconteceu no final dessa história. E eu gostaria de pedir para o Cauã ler o capítulo 4, por favor, até o 10, porque o 11 eu gostaria que a Sofia lesse. O quarto capítulo, né? Até Sim, o é o 10. 4 até o 10 e a Sofia leu o 11. Tá, peraí. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar mais depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que Deus o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então, aqui na minha versão diz assim, ó. Então, eu, com muito mais razão, devo ter
pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. Então o Senhor, ele mostrou a misericórdia dele perante aquela cidade, perante aquelas pessoas que se arrependeram, né? Que pediram perdão ao Senhor. Então vejam como é importante, né? O nosso papel de cumprir o propósito de Deus e também de nós nos arrependermos, né? Daquilo que nós estamos fazendo errado, daquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, porque Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, mas ele deseja que a gente se arrependa. Amém, queridos? Agora que eu gostaria somente aqui no final de compartilhar com vocês algo muito precioso que o Senhor colocou no meu coração. Como estava o tamanho da misericórdia de Jonas nessa situação? Porque vocês viram, né? Que o Senhor, ele disse para Jonas ir para Nínive. Aí o Jonas não foi para Nínive, decidiu ir para a Espanha, entrou naquele navio, colocou todos aqueles marinheiros lá em risco, porque quando ele contrariou a vontade do Senhor, veio aquela grande tempestade. No meio da tempestade, ele resolve dormir. O capitão tem que ir lá chamar ele, perguntar para ele o que ele está fazendo dormindo diante de toda aquela situação. Sabendo ele que a causa da situação era ele, né? E aí descobriram que a causa era ele. Todos aqueles marinheiros concordaram em jogar Jonas no mar, jogou no mar, foi para dentro da boca do peixe. O Senhor ouviu a oração dele, teve misericórdia, que ele saiu, né? E chegou em Nínive. Quando chegou em Nínive, aquela situação toda, ele falou que o Senhor tinha dito, que aquela cidade seria destruída. E aí aquele povo se arrepende. O que será que Jonas estava pensando? Que ele não se alegrou quando o Senhor teve misericórdia daquela cidade? O que será que Jonas estava pensando que ele não se alegrou? Será que ele não entendeu que o objetivo dele ter ido naquela cidade foi para a misericórdia de Deus ser estabelecida? Ou será que ele estava querendo lá no íntimo do coração dele que aquela cidade fosse mesmo a ruína? Talvez, queridos, a justiça própria, aquilo que o Jonas estava achando que era o certo acontecer, não fosse o certo. Então nós temos que cuidar. A gente tem que cuidar muito quando nós achamos algo que é certo e nós queremos, né, a nossa justiça. Porque Deus, a justiça dele é certa. É o que ele determina sobre as coisas. E ainda que a gente pense algo, não importa o que a gente pense. Importa o que Deus pensa. Importa o que ele determina. Porque ele conhece a intenção do coração das pessoas. Nós não. Nós só vimos o superficial, nós não enxergamos como ele enxerga. Então, é esse o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Tentei fazer aqui alguns slides, né, para ilustrar um pouco da história de Jonas. E eu gostaria, então, de fazer com vocês a ceia do Senhor. Então, pegue aí o seu pãozinho, pegue o seu suquinho, nós vamos ceiar. E o texto que nós vamos utilizar aqui é João 6, o versículo é o 53 e o 54. Amém? Pegaram? Vamos lá? Vamos ceiar então. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos, Senhor, os elementos da ceia, Senhor, para o Senhor nesse momento. Te agradecendo, Senhor Deus, pelo pão, Senhor, e pelo suco, consagrando, Senhor, esses elementos a Ti, Pai. Nós, nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos participando do Teu corpo, Pai. E quem não participa do Teu corpo, Senhor Deus, não tem parte contigo. E é por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós estamos participando do Teu corpo. Porque nós temos parte com o Senhor. E nós temos responsabilidade, Senhor. Responsabilidade, Pai,
no teu reino, Pai, de estabelecer a tua vontade. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, conforme a tua palavra está escrito, Senhor, que quem não come da tua carne, não bebe do teu sangue, não tem vida. E aquele que come da tua carne, bebe do teu sangue, tem a vida eterna. E o Senhor vai ressuscitar no último dia, porque a tua carne, Senhor, é a comida verdadeira e o teu sangue é a bebida verdadeira. Nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor Deus, que esse pãozinho, Senhor, venha nos alimentar, que nós venhamos ficar, Senhor, fortalecidos, Pai, pela tua palavra, Senhor, pela tua presença, Senhor, e por tudo aquilo que, Senhor, tem, Senhor Deus, para nós, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Podem comer todos. Da mesma forma, Senhor, nós consagramos esse suco a Ti, Senhor. E te pedimos, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que venha, Pai, nos curar. Se tem alguma enfermidade no nosso corpo, nós sejamos curados. Eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que venha purificar, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai, através desse suco, Pai, que representa o teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, podem beber todos. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Te louvamos e te bendizemos, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por nos instruir, por nos dirigir e por fazer, Pai, a tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E obrigada, Senhor. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus.